Bem, vamos então dar continuidade à aula sobre Max Weber, começando pelo tema do poder, né? Retomando aqui a partir da parte em que o Weber vai basicamente dizer o seguinte, né? Que toda pessoa então que se dedica à política, o que ela aspira no final das contas é poder. Mas o que é poder exatamente? O que significa desejar ou aspirar ao poder? E o Weber vai dar uma definição clássica também do que é poder. Poder é a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Basicamente, fazer valer sua vontade em relação à ação de outra. Qualquer, então, pessoa que se arrisque na política quer poder, diz Weber. Isto é, o que ela quer exatamente? Colocar-se na posição de dominador. O político, ele invariavelmente, ele está em busca de poder. Ele quer disputar o Estado, e disputar o Estado é justamente disputar uma certa fonte do poder, para que com isso ele possa realizar certos fins ideais ou gozar de certo prestígio, enfim. E essa é uma condição da luta política, segundo o Weber. E fazer isso, entrar nessa luta, é estar disposto a dominar. E dominar nesse sentido, de fazer valer sua vontade, como fazer valer ela sobre a ação dos outros. Bem, então essa é uma primeira definição de poder e agora preciso entender melhor o que o Weber vai chamar propriamente de Estado. E aí aparece uma definição na página 57 em que se diz o seguinte, que o Estado é essa relação de dominação do homem sobre o homem fundada no instrumento da violência legítima, isto é, a violência considerada como legítima. Enfim, então aqui, claramente o Estado ele nasce ele é o fruto dessa relação de dominação do homem sobre o homem, que é fundado no quê? Nessa violência que é considerada como legítima, no monopólio dessa violência. Então o Estado ele se caracteriza pelo exercício desse monopólio legítimo da violência sobre um território. E o processo de formação do Estado moderno, como eu disse, é justamente o resultado dessa monopolização dos meios de gestão da violência. Em última instância, o que é o Estado? O Estado é isso, é a relação de homens dominando homens por meio da violência legítima. É isso que é o Estado. Mas não é por ser legítimo que o Estado não utiliza da força para a dominação. Então perceba que esse legítimo é o que é considerado como legítimo. Mas nem por isso deixa de usar da força. Pelo contrário, para o Weber, o Estado consiste em uma relação de dominação do homem pelo homem, que, embora tenha como base o uso legítimo da violência física, ou seja, também há outros instrumentos, não apenas a violência ou a violência física, mas outros elementos que a gente vai ver, que eu vou falar aqui agora na sequência. O Weber deixa claro que não é apenas a violência que permite a dominação que o Estado realiza, ou seja, não basta a violência. Embora o seu monopólio seja definidor do que é o Estado moderno, ou seja, embora não haja Estado moderno sem violência, é impensável uma dominação apenas pela violência, percebe? Isso porque o Estado ele só pode existir, segundo Weber, sob a condição de que os homens dominados eles se submetam à autoridade continuamente reivindicada pelos dominadores. Então é preciso haver, para que haja dominação, é preciso haver algo mais do que a mera violência. E o que seria exatamente essa dominação, então? Vamos ver a definição de Weber. Aliás, Weber é muito bom nesse sentido. Ele oferece boas definições para vários conceitos centrais do pensamento social e político. Mas o que é, então, dominação? Para Weber, dominação é a probabilidade de encontrar obediência a um determinado mandato. É isso que é dominar. Quando você expressa uma vontade e obtém uma obediência em relação a ela, você tem um grau de dominação elevado. Perceba, você não precisa necessariamente usar da força, porque muitas vezes basta a autoridade, ou seja, basta a autoridade para produzir obediência. E essa autoridade é uma forma de dominação.
Então, a dominação é essa probabilidade, basicamente, ser obedecido, né? E o Weber vai formular algumas questões, né? Dito isso sobre o que é a dominação, ele vai se perguntar: em que condições os seres humanos se submetem, né? E por que eles se submetem, né? Por que são dominados, não é? Em que justificações internas e em que meios externos se apoia essa dominação, né? O que faz exatamente com que as pessoas aceitem a vontade do outro e obedeçam à vontade desse outro? Por que eles são dominados, né? Quais justificativas levam a isso, né? E aí, na sua resposta, o Weber vai apontar para 3 razões que justificam a dominação e que são acompanhadas, portanto, por 3 fundamentos de legitimidade. Esses 3 fundamentos que eu vou falar aqui na sequência, ou formas, né, de dominação, são formas puras, ideais, né? Aqui entra mais uma vez a teoria dos tipos ideais, né? A gente não vai encontrar em estado puro nenhuma dessas formas, né? Mas elas ajudam a gente a, digamos assim, discernir tipos idealizados, né, de produção de dominação, ou de justificação de formas de dominação. Quais são essas 3 formas, então, os tipos básicos de legitimação da dominação? Primeiro, o poder tradicional, né? Então são 3: poder tradicional, o carismático e o racional legal. Bom, como é que funciona a dominação tradicional, né? O poder tradicional é aquele no qual a autoridade, o que prevalece é uma espécie de autoridade do passado eterno, aquilo que sempre foi assim, sempre foi dessa maneira, né, etc. O exemplo disso a gente vai encontrar, por exemplo, na autoridade patriarcal, na autoridade do senhor feudal, né, a figura do sultão, em outros, etc. A ideia aqui é de um ordenamento que é fixado pela tradição, né, que é legado por uma certa tradição. E há uma dependência total dos dominados e uma ausência de limites externos à vontade do Senhor. Enfim, então essas são características desse poder tradicional. Bom, outro tipo de legitimação de dominação é o poder carismático. Como é que funciona o poder carismático? É aquele baseado nos dons pessoais de um indivíduo, né, que detém um certo carisma, uma certa ascendência sobre os demais, uma função de liderança, de certa maneira. Então, é o poder exercido pelo profeta, pelo herói de guerra, pelo líder demagogo, né? Todos esses são figuras carismáticas. Os dominados, nesses casos, né, eles conferem poder de mando ao líder em razão daquilo que a gente pode entender como um conjunto de qualidades excepcionais, ou seja, que fazem desses líderes indivíduos que se destacam. Mas a confiança no carisma do líder, ela é volúvel, ela pode mudar, né? Então, para Weber, é no Ocidente que esse tipo será mais desenvolvido, especialmente na figura do líder demagogo, né? Então, a figura do líder demagogo, populista, como muitas vezes é dito, é um exemplo clássico desse tipo de dominação por meio do poder carismático. Bom, e o terceiro tipo é o poder racional legal, que é aquele no qual o dominado ele obedece à regra, não à pessoa. É um poder, de certa maneira, impessoal, né? É um tipo de poder baseado, então, numa espécie de fé na validade da lei, né? Na competência funcional. Enfim, então ela é um poder exercido pelo moderno servidor do Estado. É um poder burocrático, né? O estamento burocrático. E a forma mais pura disso é justamente o Estado burocrático governado por um quadro administrativo. E o Weber observa que o crescimento do Estado coloca em risco a própria democracia direta, como se as escolhas democráticas fossem prejudicadas por esse quadro burocrático de servidores e por seus procedimentos próprios, enfim. Então isso acaba produzindo um dos efeitos, um distanciamento dos cidadãos em relação às decisões fundamentais, que parecem agora, nesse tipo de poder racional legal, parece decorrer mais, advir mais do funcionamento dessa máquina burocrática. Bom, então, evidentemente,
o Weber alerta que a submissão e a obediência dos dominados está condicionada por motivos extremamente poderosos, sobretudo pela força física, né, e implantados pelo medo ou pela esperança. Enfim, então, Weber destaca inicialmente o segundo tipo de legitimidade, que é esse baseado no carisma, né, pessoal, do chefe, do líder, mas, de certa maneira, o principal destaque que o Weber vai conferir é o estado burocrático, que é aquele que melhor caracteriza o desenvolvimento racional do Estado moderno. Bem, o Weber, então, ele concebe, aliás, o Estado, né, o desenvolvimento do Estado moderno, como um processo de expropriação por parte do príncipe e dos poderes privados. Então, vou ler duas passagens da conferência em que o Weber fala disso e fala também do aparecimento da figura do político profissional, que é mais uma figura dentro dessa estrutura burocratizada do Estado moderno. Vamos ler Weber, diz ele: o Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter institucional e que procurou, com êxito, monopolizar nos limites de um território a violência física legítima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão. E depois, isso está na página 62. E na mesma página 62, o Weber continua dizendo o seguinte: sem embargo, ao longo desse processo de expropriação que se desenvolveu, com êxito maior ou menor, em todos os países do globo, nota-se o aparecimento de uma nova espécie de políticos profissionais. Então, a segunda, a partir dessa parte na conferência, o Weber vai começar a desenvolver mais a ideia dessa figura do político profissional. A primeira coisa que ele vai fazer é uma distinção. Ele vai usar uma espécie de critério econômico para dividir aqueles que vivem para a política daqueles que vivem da política. É evidente que a política pode ser exercida por todo mundo, mas há aqueles que a elegem como a sua atividade principal, digamos assim, e que vai ter nessa atividade a sua fonte de renda, e que, portanto, não vai mais exercer, digamos, a política ocasionalmente. Há uma disponibilização de pessoas que vivam da política e que tenham como a política, portanto, como uma profissão principal. E o Weber é enfático ao afirmar que essa dinâmica tem como uma de suas principais consequências a constituição de uma camada ampla de dirigentes políticos erguidos por critérios plutocráticos, quem tem dinheiro, poder, isto é, o partido que tem mais recursos econômicos para disponibilizar, políticos profissionais, elege mais e tem mais poder. O Weber vai destacar também que é inerente ao Estado moderno a tendência à corrupção e ao apego a essa máquina burocrática que é o Estado. Os partidos, então, aparecem como uma espécie de trampolim, que permite garantir o futuro, digamos assim. E o Weber denuncia uma tendência que leva à criação de uma casta de filisteus corruptos. Então, essa é uma tendência dentro dessa dinâmica na constituição de uma casta corrupta de políticos profissionais. E o desenvolvimento, então, moderno da função pública, o seu sentimento de honra, etc., amenizaria um pouco isso, mas, segundo Weber, o risco de uma corrupção em grande escala é um risco assustador. Aliás, é interessante Weber dizer isso na Alemanha, em 1918. Enfim, para o autor, para o Weber, nos principais domínios do Estado moderno, quais domínios são esses? Financeiro, o do exército e o jurídico, os funcionários de carreira, eles triunfaram definitivamente. Essa é a leitura que o Weber faz, isso especialmente nos países centrais, na Europa, nos Estados Unidos. E eles devem exercer essa função de forma não partidária, não devem combater como um homem político propriamente dito, mas sim baseado em um conjunto de competências técnicas que eles seriam portadores, pensa no judiciário especialmente. Sua honra, então, reside na sua capacidade de executar ordens.
Bom, paralelamente a essa figura do dirigente, do político, se desenvolveu também toda uma gama, se evoluiu, digamos assim, toda uma outra gama de agentes políticos, né? E entre os conselheiros, homens de confiança, membros de gabinete. Na página 73, o Weber vai falar um pouco dessas figuras, eu vou ler a passagem, diz ele: a evolução, ao mesmo tempo em que transformava a política em uma empresa e exigindo formação especial daqueles que participavam da luta pelo poder e que aplicavam os métodos políticos, tendo em vista os princípios do partido moderno. A evolução conduz, assim, a uma divisão dos funcionários em duas categorias. De um lado, os funcionários de carreira e de outro, os funcionários políticos. Não se trata, por certo, de uma distinção que faça estanques as duas categorias, mas ela é, não obstante, suficientemente nítida. Os funcionários políticos, no sentido próprio do termo, são, regra geral, reconhecíveis externamente pela circunstância de que é possível deslocá-los à vontade, ou pelo menos colocá-los em disponibilidade, tal como acontece com os préfets na França ou com os funcionários do mesmo tipo em outros países. Tal situação é radicalmente diversa da que tem os funcionários de carreira de magistratura, estes inamovíveis, né? Enfim, então isso a gente vê aqui no Brasil também, né? A diferença entre a carreira, por exemplo, da magistratura, né? Os cargos do judiciário, a maior parte deles, Ministério Público e tal, que é uma espécie de casta, né? Dentro de uma hierarquia burocratizada do Estado. Mas de outro lado a gente tem também os cargos comissionados, né? O executivo em geral é muito povoado por cargos dessa ordem. Né? Feita essa distinção, né? O que o Weber está querendo ressaltar? Né? As bases históricas para o surgimento desses políticos profissionais, ou desses funcionários políticos, né? Que vão entrar por essas duas vias. E aí entra várias figuras, né? Que vão deixar de existir, que vão ganhar essa nova roupagem na modernidade. Bom, na análise que o Weber vai fazer do que ele chama de partido político moderno, ele vai definir como uma empresa de interesses. Né? Apareceu ali na passagem que eu li essa ideia de que vai transformar a política numa empresa. Né? Enfim, na página 78, né, o Weber usa essa palavra. Né? O partido se torna uma empresa de interesses. Enquanto empresa de interesses, o partido ele conta com uma gama de políticos profissionais, e dentre eles o Weber vai destacar justamente a figura do político carismático, né? Esse líder carismático que tem um estilo assim de um boss norte-americano, né? de um chefe de uma grande empresa. Né? O líder carismático é aquele que, por seus dons pessoais, coloca-se à frente da organização política, mobilizando e convencendo a maioria, fazendo seguidores. Né? Ele trabalha no interior de um partido por devoção a um líder, né? E não a favor de um programa abstrato, digamos assim. Então tem uma figura mais pessoal, uma relação que é da ordem mais pessoal, né? Um personalismo. E para Weber, o desenvolvimento da máquina partidária nesses moldes leva a uma sofisticação que tende a sobrepor a captação de votos e recursos às questões programáticas. Né? Então, entre essas questões, criando o que ele denomina de partido sem princípios, né? Uma organização de caçadores de empregos e recursos, de recursos financeiros e de poder. E o empresário político é descrito, então, por Weber como uma espécie de gerente capitalista dentro de uma lógica partidária. Né? Diz Weber, é o homem indispensável para coletar diretamente os fundos que os grandes magnatas destinam às organizações. Né? E o Weber, então, analisa longamente os exemplos disso, tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha. Né? Bom, na sequência da sua conferência, o Weber vai colocar a questão da vocação. Né? Então, feita essa descrição do que se tornou a política e a luta pelo poder no interior do Estado, né? E aí a figura desses políticos profissionais, dos partidos políticos como empresas de interesse, do problema da corrupção generalizada e tal, o Weber vai se deter então nas questões diretamente relacionadas à vocação.
quais características que são necessárias ao político, né? O que a gente deve esperar de alguém que queira se dedicar à política. E o Weber começa destacando que o sentimento de participação no poder, né, de deter o poder, que isso atrai, né, obviamente, muita gente. E a possibilidade de exercer influência sobre os outros, de dominar, de se colocar acima, de certa maneira, dos demais, obviamente tudo isso é um atrativo para a vida política. Mas Weber vai dizer, são 3 as qualidades determinantes que uma pessoa que se dedica à política deve possuir. A primeira dessas qualidades é a paixão. É um sentimento, um propósito, né, digamos assim. Algo que se quer realizar, uma causa. A pessoa precisa ter uma causa, lutar por uma causa. Para Weber, aquele que quer simplesmente o poder pelo poder, ou seja, que não tem nenhum propósito maior, que não tem nenhum fim positivo, assim, que visa uma causa maior, essa é, diz Weber, a mais ridícula caricatura da política. Esse tipo de politiqueiro, vamos dizer assim, ele se perde no vazio e no absurdo, né? Diz Weber na página 108, política dessa ordem não passa jamais de produto de um espírito embotado, soberanamente superficial e medíocre, incapaz de apreender qualquer significação da atividade humana. Fim da citação. O Weber é bem duro, então, com relação a essa figura do político que não tem um propósito, uma causa, que o move, né? Que faz simplesmente uma espécie de politicagem, uma caricatura da política, né? Se o Weber soubesse, parece que essa é a figura típica do Brasil, sobretudo daquilo que vem sendo chamado de centrão, né? Parece uma política meio sem grandes causas e propósitos. Bom, segundo elemento dessa vocação é o sentimento de responsabilidade, né? E aí o Weber vai ser claro ao dizer que a paixão simplesmente não é suficiente. Por mais sincera que ela seja, ela não basta. É preciso também um sentimento de responsabilidade. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E o terceiro elemento é o senso de proporção, né? Que é uma qualidade psicológica fundamental do homem político, segundo Weber, porque é ela que permite que fatos ajam sobre si, sobre o sujeito, mantendo uma distância dos homens e das coisas, né? E também dominando a vaidade, né? O Weber, nesse ponto, ele é enfático ao dizer que, isso na página 106, faz-se política usando a cabeça e não as demais partes do corpo, né? Fim da citação. Então, é preciso mobilizar, só a paixão não é suficiente, é preciso também conectar essa paixão com o cálculo de correlação de forças, de probabilidades, de vitória, etc. Sucesso numa causa. Não adianta só ter uma causa, é preciso saber qual a probabilidade de sucesso daquilo, etc. Né? E quem não faz isso, quem não tem esse senso de proporção, segundo Weber, corre o risco de cometer um dos maiores pecados da política, diz ele, não defender causa alguma e não ter sentido de responsabilidade. Então é preciso uma proporção das coisas. E nessa parte final, então, da conferência, o Weber vai aprofundar essa noção de responsabilidade, que é fundamental na política. E para isso ele vai explorar a relação entre ética e política, né? Eu vou terminar também com essa parte que é o final da conferência. Qual é, né, pergunta Weber, isso na página 109, qual é, independentemente de seus fins específicos, a missão que a política pode desempenhar na economia global da conduta da vida? Qual é, por assim dizer, o lugar ético que ela reside? Essa é a pergunta, então, que Weber coloca. E na página 110 ele vai colocar várias perguntas, né? Diz ele, como se coloca, então, o problema das verdadeiras relações entre a ética e a política? Será certo, como já se afirmou, que não há qualquer relação entre essas duas esferas? Ou seria mais acertado afirmar, pelo contrário, que a mesma ética é válida para a ação política e para qualquer outro gênero de ação? Será então que o mesmo tipo de ética que vale para a ação individual vale para a ação política? E a resposta do Weber é que não. É interessante essa análise do Weber, é famosa, e ele vai concluir a aula, essa conferência, né, dizendo que a política ela exige uma ética da responsabilidade.
não uma ética da convicção, como de Kant, não uma ética dos fins últimos. Isso porque uma ética absoluta ela não seria capaz de dar conta das consequências de nossas ações, o que é fundamental na ação política. Para o Weber, então, nós não podemos empregar na ação política o mesmo tipo de ética que é cabível a outros gêneros de ação humana. Quem se dedica à política deve priorizar esse tipo de ética de responsabilidade, que é o quê? Primeiro, se dá conta que o meio específico da ação política é a violência. E uma pessoa que se propõe a fazer política, dominar, não pode simplesmente se furtar da obrigação do uso da força. Essa que é a questão. A ética, ela se orienta, então, pela responsabilização. Diz Weber na página 114. Sempre devemos responder pelas consequências previsíveis de nossos atos. Fim da citação. Então, aqui, usar da força traz consequências e é preciso responder por essas consequências, dar conta delas. Na página 114 ainda, sobre esse tema, diz Weber, que esta análise, o Weber reconhece, ela não esgota a matéria. E nenhuma ética é dada ignorar o seguinte ponto, que para alcançar fins bons, vemo-nos com frequência compelidos a recorrer, de uma parte, a meios desonestos ou pelo menos perigosos, e compelidos, de outra parte, a contar com a possibilidade, mesmo a eventualidade, de consequências desagradáveis. E nenhuma ética pode dizer-nos a que momento e em que medida um fim moralmente bom justifica os meios e as consequências moralmente perigosos. E na página 115, Weber diz mais. Parece, portanto, que é o problema da justificação dos meios pelos fins que, em geral, coloca em xeque a ética da convicção. De fato, não lhe resta, logicamente, outra possibilidade senão a de condenar qualquer ação que faça apelo a meios moralmente perigosos. E aqui entra um conjunto de questões. Se a ética do amor, a ética de Jesus Cristo, por exemplo, diz não resistas ao mal pela força, ofereça outra face, etc. O político, ao contrário, não deve dizer isso, diz Weber. Deve dizer, deves opor-te ao mal pela força ou serás responsável pelo triunfo que ele alcance. Então, o político ele precisa usar da força para impedir justamente esse tipo de ação. Enquanto a primeira moral, a moral cristã, vamos dizer assim, visa a atitudes exemplares e é coerente com os fins últimos, o amor, a universalização do amor, a segunda ela mede os meios existentes para se chegar a tal ao qual fim, aceitando que, mesmo completamente distante, um pequeno avanço já é razoável. Então, para Weber, a ética do evangelho é uma ética do tudo ou nada, não é uma ética da responsabilidade. Quem, diz Weber, quem acredita numa ética de objetivos finais só se sente responsável por fazer que a chama das intenções puras não seja sufocada. Por exemplo, a chama dos protestos contra a injustiça social. Por outro lado, já quem segue a ética da responsabilidade busca sempre o cálculo e a medida para ver as suas ações que elas tenham um resultado positivo, pois no final sempre dirá, esses resultados são atribuídos à minha ação, diz Weber. Enfim, então, a originalidade assim, própria dos problemas éticos no campo da política reside para Weber em sua relação com o instrumento específico da violência legítima. Seja qual for o objetivo das ações que pratica, todo homem que pactua com aquele instrumento, e o homem político necessariamente vai ter que pactuar com esse instrumento, que é o uso da força, ele se expõe às consequências que esse meio específico acarreta. Então, a política, tendo seu fundamento na dominação e no poder, conduz invariavelmente a dilemas éticos. Ela não pode ser pensada nos termos de uma ética do tudo ou nada, como diz o Weber. Uma ética da convicção, uma ética dos grandes valores, uma ética que repele o uso da força simplesmente. Não é possível fazer política simplesmente repelindo isso.
Diz Weber ainda, vou ler uma passagem da página 120. Aliás, não é essa passagem não, vou ler uma outra passagem que ele diz assim: quem deseje dedicar-se à política, e principalmente quem deseje dedicar-se à política em termos de vocação, deve tomar consciência desses paradoxos éticos e da responsabilidade quanto àquilo que ele próprio poderá transformar-se, sob pressão daqueles paradoxos. Repito, que ele se compromete com potências diabólicas que atuam com toda a violência. Né? Fim da citação. Então, os grandes virtuosos do amor, segundo Weber, não operam com o instrumento político da violência, e o reino que eles pregam, basicamente, não é um reino deste mundo. Né? Então, nesse sentido, a violência é a pedra fundamental. E o Weber alerta justamente para isso. Quem busca a salvação da alma, ou da sua alma, da alma dos outros, não deve buscá-lo no caminho da política. Não é esse o caminho para isso. Pois esta, a política, por vocação, busca realizar tarefas muito diferentes, que não podem ser concretizadas sem violência, ou seja, sem o uso da força. Então, a política é um outro domínio, não é esse domínio puro do amor idealizado, de grandes fins, nobres e fins, etc. Por mais valoroso que isso seja, esse não pode ser o tipo de direcionamento ético que vai guiar a ação política. Esse é o tipo de raciocínio do Weber. Em outras palavras, a política, de um ponto de vista ético, leva sempre a conflitos que são irreconciliáveis, a dilemas éticos. O Weber, então, considera que não é possível também simplesmente conciliar uma ética da responsabilidade com a da convicção de certa maneira, a pessoa que aspira a essa vocação política, ela vai precisar abraçar uma ética da responsabilidade em certo sentido. E Weber chega a dizer isso na página 122. Ele vai dizer: não posso agir de outro modo, detenho-me aqui. Entretanto, apesar de serem opostas, essas éticas da responsabilidade, da convicção, elas, em grande medida, elas se complementam também, se conciliam em um líder, que vai ser, que sabe como agir com uma verdadeira vocação política, mas também tem uma dimensão pessoal. Bom, então, no final da conferência, de uma maneira meio poética, o Weber conclui dizendo que o homem de autêntica vocação política, ele tem a força de permanecer mesmo com o naufrágio de todas as suas esperanças. Ele mantém a sua vocação para alcançar não apenas o que lhe parece impossível, mas aquilo que se mostra possível hoje. Essa é a ação política. Daí uma ética da responsabilidade. A ética da responsabilidade é uma ética consequencialista, que leva em conta os efeitos, os resultados de nossas ações como fundamental, como importante para a gente determinar o acerto moral de uma ação. Então, por exemplo, uma ética da convicção é aquela que faça justiça ainda que o mundo pereça, ou seja, faça o que é certo. A ética cristã tem muito disso, você faz o que é certo. Agora, a ética da responsabilidade que o Weber está defendendo aqui você precisa analisar qual vai ser o impacto daquela ação. Uma ação política não pode ser feita simplesmente movida por princípios e convicções. E os efeitos que isso traz. E é preciso também, do ponto de vista da virtude política, pensar naquilo que é possível num dado contexto, em pequenas conquistas, e para isso lidar com um terreno que é nada idealizado, e que vai fazer uso da força, e que é necessário o uso da força, e por aí vai. Então ele termina a conferência com essa fala, na página 124, diz Weber: aquele que esteja convencido de que não se abaterá nem mesmo que o mundo, julgado de seu ponto de vista, se revele demasiado estúpido ou demasiado mesquinho para merecer o que ele pretende oferecer-lhe, aquele que permaneça capaz de dizer, a despeito de tudo, aquele e só aquele tem a vocação da política. Então, percebam, para ter a vocação da política, é preciso estar empenhado em buscar o que é possível, mesmo que tudo pareça mesquinho, tudo pareça limitado, tudo pareça estúpido, e ainda assim você busca
pequenas conquistas dentro do possível naquele ambiente, pensando sempre nas consequências e nos ganhos que aquilo possa trazer, por mínimo que seja, né? Enfim, então, certamente a política não é um lugar de idealizações, né, de projeções de grandes ideais, e nem um lugar onde você vai agir movido por uma ética das convicções, né, dessas grandes éticas do amor e outras, né? Enfim, então essa é a mensagem, de certa maneira, que o Weber deixa para aqueles que desejam se dedicar à política. Além de todos os outros temas que aparecem nessa conferência, que eu tentei destacar, que define o que é Estado, o que é uma relação, o que é poder, o que é uma dominação, os tipos de dominação. É um texto clássico e importante para a gente pensar não só a política, mas o que é a estrutura do Estado moderno, né? Então, dito isso, eu finalizo a aula.